Quem sabe faz ao vivo. Eu quero agradecer a você que está aí comigo aqui pela 104.9 FM, a Rádio Energia, Rio das Ostras, Baixada Litorânea, região dos Lagos, Macaé. A você também que está no noroeste do estado conosco aqui pela Líder FM e também na cidade de Campos dos Goytacazes, na Demais News, canal 19, na Ver TV. É a única emissora com jornalismo 24 horas por dia, nesse raio da região dos Lagos, norte do estado do Rio de Janeiro e noroeste do estado do Rio. E obrigado a você também que está comigo aqui pelas redes sociais do Portal Viu, você que está no Instagram, simultaneamente, no YouTube e também no Facebook. Deixa eu dar só uma cumprimentada no pessoal aqui, dar um alô, porque está chegando mais gente aqui, está me cumprimentando, eu não posso deixar de cumprimentar. Deixa eu dar um bom dia aqui a Rose Alves, bom dia querida, está dando bom dia aqui a toda a equipe. Muito obrigado, Rose. Ao Ricardo Correia, também a Regina Barroso, a Terezinha Almeida, Maria Helena Rosa, Luciano Pereira, Aline Ladoga, Regina Costa. Bom, muito obrigado a vocês que estão aqui no Facebook acompanhando. Obrigado a você também que está no Instagram, que está aqui também, está também aqui me dando feedback. Nós estamos ao vivo nesse momento, direto do estúdio Viu Digital, e eu, como havia prometido, eu vou entrevistar agora, vou conversar com a escritora, com a professora de física. Ela é mestre em história, ela também tem doutorado em filosofia, e ela é autora do livro Como Dialogar com um Negacionista. É Élica Takimoto. Ela já está virtualmente comigo nos estúdios da Viu Digital, e aqui em cumprimento, dou bom dia. Élica, bom dia, prazer falar com você. Bom dia, gente. Estão me ouvindo direito? Que eu estou aqui no 4G, aqui no hotel aqui em Macaé, tudo bem? Tá ótimo, tá perfeito. Sua voz está chegando bem. Tá chegando que bom, obrigada aí pelo convite, viu? Um prazer imenso acordar conversando com você. Muito obrigado, Élica. Élica, nós temos uma situação no Brasil, eu noticiei recentemente aqui, e é um caso que a mim particularmente me inquieta muito, e acho que inquieta muita gente que acompanha a política, que acompanha a situação no Brasil, no mundo, que é uma baixíssima participação da mulher, ou representação da mulher no Congresso Nacional e nos parlamentos. A mulher é maioria no eleitorado brasileiro, é um segmento decisivo numa eleição, mas é uma participação assim muito baixa. E o Brasil, como vive um momento assim, digamos, de um momento turvo, que há uma inibição da participação da mulher, as pessoas que têm um governo que tem uma visão de mundo em que a mulher, ela não é um segmento assim, digamos, de proeminência na sociedade, que a mulher, ela está sob domínio do homem. Essa é a visão de governo. É a visão, parece ser uma doutrina de governo. Eu gostaria de saber o seguinte para você. Você não acha que isso inibe ainda mais a participação da mulher na política, Élica? Olha, a inibição da participação da mulher na política é porque poder, né, deve ser algo extremamente bom, porque quem tem não quer largar. E ele está, né, nas mãos de homens brancos, né, principalmente, né, como é só olhar uma foto do Congresso Nacional, ou desses locais de poder, que deveriam nos representar, e acho eu que não representa. E aí quem está não quer largar e dificulta a chegada de mulheres. E é necessário dizer também que a gente tem que colocar, né, mulheres no poder, mas mulheres que levantem a bandeira do campo progressista, né, porque tem muitas mulheres que não me representam, que ali estão, né, como que estão alinhados à política fascista, neoliberal deste governo e que não me representa, não nos representa. Então tem essa dificuldade, que quem tem o poder não quer largar e faz de tudo para dificultar, e a dificuldade, né, que está ligada ao que a mulher faz, né, ao que colocaram, a responsabilidade que colocaram para a mulher nessa sociedade, que não é só nossa, é de mulheres e homens, mas que colocaram nas nossas costas principalmente, que é o cuidado da casa, que é o cuidado dos filhos, que é a responsabilidade com a família. E isso tudo é um peso muito grande. Eu tenho 3 filhos, por exemplo, né, e estou no mundo da política também, sou professora do Cefet, dedicação exclusiva, e não é fácil você ter essa divisão. Você tem que ter uma rede de apoio muito grande. Eu, por acaso,
eu tenho uma rede de apoio, né, grande e forte, mas, né, eu sei que eu sou também uma privilegiada nessa sociedade. E as outras mulheres, né, que estão precisando também chegar no campo da política, são mulheres articuladas, são mulheres inteligentes e que não têm uma rede de apoio, por exemplo, para ficar em casa com os filhos, né, para cuidar da casa também, e preocupação. E a gente sabe que para fazer política, por exemplo, para estar aqui hoje, sendo entrevistada às 8 horas da manhã, eu tenho que estar calma. Eu não posso estar preocupada ou carregada de preocupação e responsabilidade. Eu tenho que dividir esse peso com alguém, né, ou com várias pessoas, certo? E quem não tem isso? Então, é difícil chegar por conta dessa estrutura que a gente tem, essa estrutura patriarcal dessa sociedade, onde, de fato, coloca muitas responsabilidades para as mulheres, principalmente. Então, quando a gente fala de chegada das mulheres na sociedade, é a gente modificar a sociedade de uma forma estrutural, para facilitar essa chegada. E convencer a galera que está lá, né, que tem que passar um pouquinho, né, o local, tem que passar um pouquinho a cadeira para dar espaço para a gente chegar também. Então, esse jogo não é nem um pouco fácil, não. E o jogo é bem duro aqui, mas a gente segue nesse enfrentamento. Ô, Érica, você me lembra aqui uma pessoa que eu entrevistei, é um dos homens mais sábios que eu já conheci, sabe assim, porque conhecia a relação de poder. Foi um ex-prefeito da cidade de Campos, Zezé Barbosa. E ele, certa vez, ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que eu fiz a biografia dele. Falou: Roberto, o poder é muito doce. O poder é doce. O poder é muito bom. É muito doce. Então você fala que o poder deve ser bom. Então a maior parte das pessoas, elas têm assim um casamento com o poder, e tem muita gente que depois elas não conseguem se desapegar do poder mesmo depois de perder, né? Depois de sair do poder. Elas não desapegam, não desencarnam do poder. É difícil. Agora você também é autora de um livro, Como Dialogar com um Negacionista. Você é cientista, você é professora, você tem doutorado em filosofia, estudou história. E você se defronta hoje com o ambiente de um monte de youtubers, por exemplo, que não estudaram bulufa nenhuma, vai tudo na base do achismo, de crenças religiosas sem qualquer respaldo científico, e constituem verdades como a Terra quadrada. Assim, uma série de maluquices já superadas pela ciência. Eu lhe pergunto o seguinte: como dialogar com um negacionista nesse estágio? Olha, é tanta coisa a dizer que eu até escrevi um livro, né, sobre isso. Esse tema é um tema assim, é um tema extremamente delicado e complexo. E a gente está numa fase no mundo onde as pessoas tentam... o mundo virou dicotômico, né, como se fosse novela das 8, tem o bem e tem o mal. E esse é um ponto delicado, porque a gente não é novela, a gente não é dicotômico. Entre o bem e o mal existe uma infinidade, né, de níveis aí. Né? Entre o preto e o branco existe uma infinidade de cinzas, né? Então, é mais ou menos isso que acontece. Então, o pessoal tende a falar assim: negacionista é o burro e nós, defensores da ciência, somos as pessoas inteligentes. E a coisa não é por aí. A gente não pode levar por esse lado, porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. A questão, para uma pessoa chegar ao ponto de negar a vacina, não é uma questão que tem a ver com cognição. Não está no campo cognitivo isso, não tem a ver com inteligência. Porque a gente está vendo, por exemplo, pessoas extremamente esclarecidas, extremamente inteligentes e que estão apoiando o negacionismo, né, no caso da vacina. Então tem a ver com uma questão, às vezes, e muitas das vezes, religiosa. Está nesse campo também, que o jogo está jogado nesse campo também. Tem a ver com questões sociais, tem a ver com questões políticas. E veja bem, o negacionista, ele não nega a ciência. Né? Eu sou professora de física e tenho vários alunos negacionistas. Eles não negam a primeira, a terceira lei de Newton. Eles não negam a teoria da relatividade. Não é isso, né, que está no centro do debate. Eles estão negando, alguns deles estão negando agora a vacina por uma questão política, religiosa e social, e não cognitiva. Então, isso é um ponto. Outro ponto a considerar é que muita gente fica falando: vocês negacionistas são burros, né? Olha aqui o que a ciência está dizendo.
essas mesmas pessoas que dizem isso muitas das vezes dão as costas para o que cientistas estão falando há muito tempo sobre as questões climáticas. A gente está falando, desde aqui no Rio de Janeiro, teve a Eco 92, e estamos vendo, discutindo as questões climáticas. E esse é o campo onde se tem mais pessoas negacionistas. Teve agora a COP26, onde teve o painel intergovernamental de mudanças climáticas da ONU, um documento assinado por vários cientistas, agora, que não é de agora, isso aí já está vindo há muito tempo, e esse documento é feito em cima de análises climáticas feitas com computadores mais modernos, mostrando simulações, mostrando o papel do ser humano para o aquecimento global na contribuição do aumento do gás do efeito estufa, que causa o aquecimento global, falando sobre a nossa alimentação que não é sustentável, o quanto a agropecuária, o consumo de carne, aumentar o gás, o efeito estufa, e aumentando para o aquecimento global. E essa é uma pauta quando a gente começa a falar sobre a questão de lixo, sobre a questão da alimentação, que aí todo mundo desconversa, como se não fosse no problema da pessoa, sabe? Não, deixa isso para os meus filhos, para os meus netos, não dá mais tempo, não consigo ficar sem comer outra coisa, a não ser carne, eu tenho que comer isso, tenho que comer aquilo, e não preciso andar de carro, não preciso disso. Aí as pessoas ficam dando de ombro, se o problema não fosse com elas, como se ela não fosse responsável por isso. E isso é um tipo de negacionismo também. Você está negando um documento que está apontando a urgência global, que foi mostrado em todos os jornais sobre a urgência climática. E isso é uma questão de grandes empresas, sim, mas é uma questão também responsabilidade nossa. Então, quando a gente percebe que os mecanismos que acontecem na cabeça de quem a gente está chamando de burro acontecem também na nossa cabeça, eu acho que isso traz uma humildade para esse debate tão necessário. E por que eu falo que esse debate é necessário? Porque a gente está ainda dentro de uma democracia e acreditando e lutando por ela. E não se faz democracia sem conversar com um divergente, sem divergências, sem você conversar com uma pessoa que pensa diferente. Então, se as pessoas hoje estão se negando ao diálogo com uma pessoa que pensa diferente, como é que a gente vai avançar na democracia desse jeito? E tem muita gente também, e isso está acontecendo, é um fenômeno recente, né, de colocar todo mundo em caixa. Existe um fenômeno chamado fascismo, de fato existe, e a gente está vendo que é quando você quer eliminar o teu adversário político, eliminar, inclusive matando, como foi o caso da Marielle, né, e outros casos também de outras lideranças políticas que a gente vê acontecendo no Brasil, lideranças indígenas, como a gente vê, acontecendo em Pernambuco, como a gente enfim, sempre. Então tem esse fascismo de eliminar mesmo o teu adversário político que vira inimigo, e existe o negacionismo. E nem todo negacionista é fascista. E nem todo fascista é negacionista. Inclusive tem muitos fascistas, por exemplo, que estão se vacinando, que defendem a vacina. Então, assim, se é um negacionista e xinga o cara como se fosse um fascista, e não é. Não é. A Márcia Tiburi tem um livro, né, como conversar com um fascista, alguma coisa assim. E no livro dela, ela conclui que não dá para conversar. É bem diferente desse meu, que é como dialogar com um negacionista, até mesmo porque um negacionista não é um fascista. Então a gente pode avançar muito. E eu defendo muito esse diálogo e aprofundo muito essa questão, porque eu sou professor. Né, e na sala de aula tem tudo. Tem negacionista, tem fascista também, tem pessoas de diversas religiões, e eu não posso me negar, eu ficar com ódio, né, de algum discurso que é colocado ali. Eu estou como educadora, então tem que ter toda a paciência do mundo para ver o que está acontecendo. E por esse exercício, eu diálogo. Quando a gente tem paciência, tem amor pelo próximo, né, tem empatia e procura entender o contexto a ponto de ter a pessoa negar a vacina, a gente consegue colocar muita reflexão, sabe, nesse debate. Eu acho que é uma ação muito necessária e cabe para os dois lados, ok? Que o mundo foi dividido, né? Nós, defensores da vacina, nós de esquerda, progressista, eles, né, os fascistas, os bolsonaristas, não é assim. A gente está vendo, a gente viu, tem pouco tempo, uma manifestação na França, grande, contra a obrigatoriedade da vacina, e era vinda do campo progressista. Então, olha como é que isso não é algo simples da gente compreender, sabe? Tem
outras capilaridades esse debate, e é para fazer um debate com cuidado, com carinho. A realidade é complexa demais, nós somos complexos demais, e se ficar analisando isso de uma forma dicotômica, né, o bem contra o mal, isso é um discernimento para a gente conseguir andar para frente nesse momento tão complicado, e a gente precisa andar para frente. E olha, de uma forma geral, só para terminar de uma forma positiva isso aqui, o brasileiro, a brasileira e o mundo, de uma forma geral, é a favor da vacina. A gente vê a maioria das pessoas, sim, a favor da vacina. O Brasil tem uma história de muito sucesso em relação a isso, e a gente precisa divulgar. E tem muita gente, inclusive, que não se vacinou por falta de informação. E é necessário dizer isso aqui. Muita gente, muitas crianças que não foram vacinadas, pela dificuldade, né, das pessoas responsáveis, principalmente né, que a estrutura da nossa sociedade coloca a mãe como mais responsável pelas crianças, de levar para um posto de vacinação. As mães trabalham, né? As mães trabalham, então tem que ter um tempo para pegar a criança e levar no posto de vacinação. Então, por isso que nessa volta às aulas, há uma luta também para colocar as escolas como polo de vacinação. Então é isso, né? Mas é muita coisa para falar sobre esse tema, como eu falei, né? Tanta coisa para falar, que o tema é um tema complexo e delicado. Eu escrevi o livro, meu mais recente livro, aí, Como Dialogar com o Negacionista. Ô, Héllica, deixa eu só falar aqui para os nossos ouvintes de rádio, porque quem está no rádio está nos ouvindo. Eu estou conversando aqui com a Héllica Takimoto, ela é escritora, ela é autora do livro Como Dialogar com o Negacionista. Ela está em Macaé. Gostaria que você falasse um pouquinho o que você está fazendo em Macaé. Está aí o livro, né, Como Dialogar com um Negacionista. Você que está nas plataformas digitais, está no Demais News, está vendo aí a capa do livro. Gostaria de saber o que você está fazendo em Macaé. Me parece que você agora já está se dirigindo à cidade de Campos, não é isso? Isso, eu tô em agendas aqui, estou lançando livros, né? São 9 livros publicados. Eu estou lançando também Isaac no Mundo das Partículas, que é um livro de física de partículas para criança. Então eu vou ficar hoje e amanhã em Campos. Estive ontem o dia inteirinho em Macaé fazendo lançamento. Estive ontem, né, no sindicato dos petroleiros aqui, foi maravilhosa. Estive com a escritora, poetisa Elisa Lucinda e a deputada Zeidan. Foi uma mesa lindíssima, onde a gente estava falando sobre as mulheres na política, e assim, mulheres na política, né? Vem o termo aí, política. O que é política? A política está em tudo, em absolutamente tudo. O fato beber água, por exemplo, a política está na água, a política está na escola, a política está nas ruas. Então, mulher na política é como a gente age, como a gente consegue atuar politicamente nesse mundo para atuar na diminuição da desigualdade e das injustiças. Então eu estou aqui, né, tanto em Macaé quanto em Campos hoje e amanhã, fazendo lançamento e propondo esse debate, né, que eu acho necessário, sobre negacionismo e ciência, e se for para a gente defender a ciência, que seja de uma forma ingênua, né, que seja uma forma, e compreendendo também que o modus operandi da ciência nesse mundo capitalista, ele envolve muitas melhoras. E eu, como uma pesquisadora também, percebo que existe a necessidade da gente tornar a ciência o mais transparente possível e o mais pública possível. Né, esse negócio de ter financiamento privado, né, nas universidades, isso é uma questão também muito delicada, abordada no meu livro, que a gente precisa tratar. A gente viu, por exemplo, como o financiamento de empresas privadas altera, por exemplo, o resultado da pesquisa. Um exemplo, né, o que a gente viu na Prevent Senior, que foi muito destacado na CPI, né, da Covid, uma empresa que estava financiando uma pesquisa, no caso, né, o papel da hidroxicloroquina na cura da Covid-19, e viu quanto que aquelas pessoas que estavam interessadas num resultado influenciaram, forçaram para que aquela conclusão fosse o que a empresa gostaria que fosse. Então, esse tipo de coisa que aconteceu na Prevent Senior e na Monsanto, com o caso do agrotóxico e vários outros casos, isso não são casos pontuais. Ok? Então a gente precisa trazer à luz isso, debater isso, para a gente ficar atento, que quando a gente está defendendo a ciência, a gente precisa saber que ciência que a gente está defendendo. Isso é um assunto delicado, é uma pauta assim de palestras minhas, né? E eu estou exatamente andando por aí, falando sobre isso, dando palestras e fazendo esse lançamento, juntamente com esse debate, propondo essa reflexão.
Perfeito. Élica Takimoto, muitíssimo obrigado, escritora, filósofa, também professora de História, professora de Física. Muito obrigado, uma boa estada em Macaé e uma boa chegada na cidade de Campos. Obrigada a vocês. Um bom dia para todo mundo, força para nós. Eu acho que os tempos piores parecem, né, que ficaram para trás. Né? A luta aqui é diária, é constante. A gente tem uma função de combater esse fascismo e conte comigo aí para o que precisar. Muito obrigada pela oportunidade da fala. Em tempos como esse, a gente precisa agradecer e valorizar muito esses gestos. Obrigada de verdade. Bom dia para todas as pessoas. Obrigada. Muito obrigado. Tem a participação aí para você que está no rádio aí da Élica Takimoto, que é escritora, está lançando o livro no Sindipetra em Macaé e agora já está, hoje, a partir dessa sexta-feira, já vem para Campos. Ela está em Campos nesta sexta-feira e também amanhã, no sábado. E daqui a pouquinho nós temos tempo ainda para mais uma notícia ou já estamos na hora do comercial? Oi? Tem um tempinho? Então vamos aqui a mais uma informação que está aqui. Deixa eu chegar aqui. Deixa eu cumprimentar o pessoal que está comigo aqui na rede social, rapaz. Eu não posso deixar de dar bom dia, não. Aquele carro da Polícia Federal está aí ainda? Tem aquele carro da Polícia Federal?